Agora a gente vai reagir aqui o setup do nosso colega Daniel. Se você estiver vendo isso pelo corte, por favor, se inscreve, curte o vídeo, entra no nosso canal do Discord para bater um papo com a gente, beleza? O Daniel, ele trabalha na Holanda, né? E aí ele disse que o setup dele é mais enxuto. A gente vai analisar aqui agora o setup dele pra gente ver se realmente esse setup dele aqui condiz com o lifestyle de QA dele aqui. Nossa. Ó, a gente já viu aqui. Deixa eu tirar a câmera aqui, só jogar a câmera pra cá, que a gente vai ver aqui agora. Ó, um tabletzinho aqui que eu tô ligado que é pra assistir o YouTube, né? Mantendo o total foco, geração de dopamina aqui. Esse Maczinho aqui, humilde. Projeto da QA, né? E a minha estação de trabalho do banco. Então, agora, essas 3 telas aqui. Pô, você tem dois notebooks? Não, cara. Agora eu entendi, você que você usava de forma isolada. Você trabalha com 2 notebooks ao mesmo tempo? Não, você é guerreiro. Eu uso 2 aqui, no máximo aqui eu trabalho trabalho aqui na Workstation aqui, que é do Linux, o Ubuntu. E aí quando tem que fazer build lá do iOS, eu vou para o iOS, mas esse nível aqui, irmão, você trabalhar com dois sistemas ao mesmo tempo aqui, você tá evoluindo, você tá passando da matriz, né? São as que eu uso para o banco. Aquelas outras 2 ali é para os meus projetos pessoais. No tablet aí eu fico consumindo algum conteúdo. Ah, entendi. Aí no caso aqui, esses 2 aqui são para os projetos pessoais e aqui é para o corporativo, né? Para você não misturar os sistemas. Ah, entendi. Aí você tem do banco, você tem 2, tem uma extensão de tela aqui. Depois eu vou dar uma pesquisada nessa extensão de tela aqui, muita gente fala bem. E aí aqui você fica assistindo YouTube nesse outro aqui que eu tô ligado. São as que eu uso para o banco. Aquelas outras 2 ali é para os meus projetos pessoais. No tablet aí eu fico consumindo algum conteúdo. Agora eu tô com a Lilica aqui, ó, deitadinha ali. Mais cedo nós tínhamos sol, então essa almofada tava mais... E mais uma vez, a ideia de que todo programador é um músico que não atingiu o suprassumo, não atingiu o sonho de ser um artista de rock, se mantém. Nosso guerreiro aqui já tá... Bora ver aqui. Agora o violãozinho ali no eu tô canto. com a Lilica aqui, ó, deitadinha ali. Ó o violão do cara ali no canto ali, ó. Mais um artista que não atingiu o sonho, né? Forças aí, meu parceiro Daniel. Mais cedo nós tínhamos sol, então essa almofada tava mais para cá, mais perto da porta, onde tava incidindo mais o sol. Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, né? Então agora a Lilica tá descansando ali um pouco. E ela tava em volta de mim aqui quando eu comecei a me movimentar, né, para preparar o almoço. Ela ficou circulando aqui na minha volta. Aqui tá o Ramon, ó. Também tá fazendo um passeio. Ah, na verdade ele tá aqui nos meus pés agora. É, Ramon? E o Oscar tá lá, ó. Tá dormindo lá naquela torre dos gatos lá. Então, por que eu tô vindo pra cá, né? Quero mostrar pra vocês aqui como é que é o inverno. Como é que é um dia de inverno, um dia bom, tá? Hoje não é um dia ensolarado. Nossa, isso aqui é um wallpaper, irmão. Isso aqui é o papel de parede aqui que muita gente queria ter aqui, ó. Com sol forte, mas é um dia claro, ó. Um dia de céu. É um quadro de Van Gogh isso aqui, velho. Parcialmente nublado aí, mas um dia claro, um dia que não tá chovendo. É um dia que não tem vento, né? As árvores estão... Asus ZenScreen. Asus ZenScreen. Pô, muito bom isso aqui, velho. Esse preço está compatível com o mercado europeu, meu cara, ou tá superfaturado como tudo no Brasil? Estão bem paradas, né? Embora nós não vamos mais conseguir ver tanto o efeito do vento, porque elas já estão perdendo as folhas, ó, estão com quase todas as folhas já caídas, né? A gente pode ver na rua, no chão, lá bastante folhas, né? E embora esteja aí com 5 graus, ó, uma pessoa caminhando lá na rua, ó, bastante casacos, né? Embora nós tenhamos aí 5 graus dentro de casa, 21 graus agora, né? 20, na verdade. Então, eu tenho aqui o meu termostato, ó. Ele tá regulado para 21 graus, deixa eu reduzir para 20, porque eu já coloquei esse hoodie, né? Esse moletom, então agora ficou um pouco mais quente aqui. E, inclusive, com essa condição, né, de inverno, assim, de um pouco mais de umidade no ar, quando fica um pouco chuvoso, e frio, né, a gente acaba secando a roupa dentro de casa. Ó. Então, o varal de roupas aqui, ó, dentro de casa, nesse espaço aqui em frente da TV, porque a gente acaba não usando isso muito durante o dia, né? Ó o Ramon me seguindo aqui, ó. Tá nas minhas pernas agora. Então... Aqui eu pago 150. Ai, Brasil.
Tá tendo uma discrepância aqui no... O pessoal tá superfaturando isso aqui no Brasil, pelo visto. Voltando para a cozinha, né, para continuar cozinhando, e com esse contexto do inverno, o que eu quero trazer para vocês aqui? O conceito de inverno tecnológico, né? O que eu chamo de inverno tecnológico? Não é um conceito meu, na verdade, tá? Mas o que se define por inverno tecnológico? É um período em que as tecnologias elas entram em um processo de criação, de amadurecimento, de desenvolvimento. Ô João, depois daquele que terminar o vídeo, eu comento sobre isso aqui do seu comentário, beleza? Que é bastante parecido com o que acontece nas culturas dos países que têm um inverno mais rigoroso. Tá? Em um vídeo anterior eu mencionei, né, é um vídeo onde eu trouxe vários assuntos misturados, mas eu mencionei um assunto que eu havia abordado em um artigo que eu escrevi para o blog da QA, onde eu falava sobre eficiência, uma reflexão a respeito da eficiência, né, que se encontra em alguns países, né, que tem esse clima mais rigoroso, mais frio. E foi uma reflexão que eu fiz durante uma viagem que nós fizemos aos países bálticos no último Réveillon. Tá? Então nós fomos lá para Finlândia, né, nós começamos a viagem em Helsinki, aí nós atravessamos o Mar Báltico de ferry, né, que é uma balsa, né, uma barca, né, para atravessar o mar, uma viagem ali de acho que 2 ou 3 horas. E chegamos a Tallinn, que é a capital da Estônia, e que é um país que é reconhecido, né, pela inovação tecnológica, principalmente a cidade de Tallinn, uma cidade que tem uma cena tecnológica. Pô, uma coisa que me dá tristeza referente ao Brasil é que o Brasil é reconhecido. Eu já trabalhei com consultoria fora, a consultoria é de fora do Brasil, da Índia. E ela tem um olhar bem direcionado para o Brasil, porque o Brasil parece que tem um potencial de programadores muito bons, mas parece que aqui a gente não tem a capacidade de ter empresas boas o suficiente para comportar todo mundo. Parece que a gente tem mais material humano bom. Eu nunca vi ninguém falar mal de programador brasileiro, assim, só em questão de soft skills, mas bem raro, só elogio. E parece que aqui a gente não tem empresa boa o suficiente para comportar todos os brasileiros. Aqui a gente sempre fala de quê? Itaú, Nubank, iFood, e aí vem um monte de consultoria que atende as demais. São as grandes que a gente tem, né? E fora os bancos. Então, por isso que a gente tem muito programador, e muito programador bom. Lógico, tem os programadores ruins, mas a gente não tem a demanda necessária, né? Tecnológica muito avançada, muito desenvolvida e bastante pujante, eu diria assim, né? Uma tecnologia bastante inovadora, é um cenário tecnológico, né? Bastante inovador, está sempre desenvolvendo novidades aí, novas tecnologias, né? E depois de Tallinn, né, nós alugamos um carro e viajamos até a cidade de Riga, que é a capital da Látvia. Látvia é a Letônia, né? Se chama Letônia em português. E de Látvia, de Riga, né, que é a capital da Látvia, nós fomos até Vilnius, que é a capital da Lituânia, que é bem perto da fronteira com a Bielorrússia. Eu optei por não continuar a viagem para a Bielorrússia, porque a Bielorrússia faz fronteira com a Rússia e não é um bom momento, né, para visitar a Rússia. E também porque... Complicado, né? Sei para a Rússia logo agora, ficar pertinho ali. Vai que, né? Fez bem não ir. País que nós temos vontade de voltar, né, de visitar. Voltar, na verdade, não, porque nunca fomos, né? Mas nós temos vontade de visitar a Bielorrússia com mais tempo, porque nós temos uma amiga, né, a Olga, que ela é da Bielorrússia. Nós estivemos visitando ela um mês atrás, lá em Estrasburgo, né? Ela é esposa de um amigo nosso brasileiro, que é o Sidney. Eles foram pais, né, da Amber, e nós fomos lá visitar eles há um mês atrás. Então, ela com certeza vai nos sugerir, né, lugares e coisas para fazer, e para visitar e para conhecer na Bielorrússia. Então, é uma viagem que merece um pouco mais de tempo, né, para a gente aproveitar mais. Mas nesse passeio que nós fizemos aí pelos países bálticos, nós observamos alguns traços culturais, tá, alguns comportamentos culturais que eu já havia observado. Ô Daniel, existe um polo de desenvolvimento aí no norte da Europa, ou são pontos espalhados em diversos países? Tanto na República Tcheca, né, quando eu morei na cidade de Praga, por aí quase 2 anos lá, né, 1 ano e meio aproximadamente eu morei lá, quanto aqui na Holanda, né, aqui em Amsterdã. Só que aqui na Holanda não é tão visível isso, na verdade nem na República Tcheca, isso não é tão visível assim, quanto nos países mais nórdicos, os mais frios, né, como os países bálticos. E nós percebemos o que nessa viagem, né, o Ramon, onde ele está agora aqui, ó. Tem um radiador, né, do sistema de aquecimento da casa, então como eu regulei lá para mais cedo, né, eu tava sem moletom, tava só de camiseta, então tava um pouco mais frio para mim. Eu havia regulado ele para 21 graus. Então acabou ficando quente, né, o radiador, e aí o Ramon gosta de deitar ali para se esquentar, né. Bom, então nós observamos, né, esse comportamento, essa cultura nesses países, nas cidades que nós visitamos, que é um comportamento que lembra muito o que a natureza apresenta, né, o que os animais fazem, né, como os animais se comportam quando eles entram em estado de hibernação. Tá? Então nós percebemos que as pessoas, elas, durante o verão, durante os meses quentes do ano, né, as pessoas realizam atividades externas, tanto as atividades de agricultura, criação de animais, construção, reforma,
viagens, esportes, né? Todas essas atividades assim, outdoor, né? As atividades em ambiente. Eu moro em Salvador. Aqui o pessoal faz tudo o ano inteiro, porque aqui é verão o ano inteiro. Tirando inverno, que a gente tem 3 semanas de chuvas, aí depende do ano. Por exemplo, esse ano a gente teve 5 semanas de chuvas direto. Aí a cidade parou. Mas o resto é tudo igual o ano inteiro. Aí chega o verão, fica mais quente ainda. De resto, Salvador é verão o ano inteiro. Externo. E aí quando chega esse período do inverno, as pessoas se recolhem, né, um pouco mais, porque tudo que eles tinham que plantar e colher já foi feito, né? As culturas, a agricultura, né? Ou tudo aquilo que era possível plantar e colher durante os meses mais quentes, isso já foi feito. Eu mencionei aqui o caso das alfaces, né? Então elas são limpas, são processadas, porque se eu compro um pé de alface sem tomar esse cuidado de limpar e separar, né, as melhores folhas, se eu simplesmente guardar como tá, eventualmente vai ter ali alguma sujeira, alguma folha estragada que vai estragar todo o resto. Então separando, limpando, passando por algum processo de higienização, de limpeza, né? E para conservar melhor esses alimentos, ele dura por mais tempo. Então todos os processos de conservação que foram desenvolvidos antes da criação da refrigeração, por exemplo, eles visavam conservar por mais tempo os alimentos. Então as conservas, né? E a gastronomia, né, da Europa, ela traz muito esse elemento das conservas, né? Então, existem diversos alimentos que são conservados, né? Seja em vinagre, seja numa salmoura, ou seja, em um processo chamado de confit, né? Então tem... Pô, eu acho que eu fico curioso para saber como é que seria você passar um inverno dentro de casa direto. Deve ser uma coisa bem esquisita. Deve ser parecido com o que a gente passou aqui no Brasil na época da pandemia. Uma série de formas de processar alimentos para conservar eles durante meses ou até anos. Inclusive carnes, né? As carnes aqui na Europa, tanto aqui na Holanda, Alemanha e outros países, é muito comum o consumo de linguiças, de embutidos, queijos, porque são formas de conservar, né? Então, nesses países, né, nessas culturas, esses alimentos eles são produzidos, né, eles são colhidos, são processados e depois eles são mantidos, são armazenados durante os meses de inverno. E as atividades, elas mudam. Então, as pessoas param de exercer atividades mais no ambiente externo e começam a exercer atividades em ambientes internos. Então, nós visitamos alguns restaurantes, alguns bares em que as pessoas simplesmente estavam ali se reunindo, tá? Não estavam indo para o restaurante só para comer ou para um bar só para beber. As pessoas estavam se reunindo porque não tinha muito o que fazer do lado de fora, né? Então, anoitece cedo aqui, né? Por isso que eu vou para academia agora no início da tarde, porque anoitece cedo, né? Acaba anoitecendo aí, muitas vezes até em torno de 4h30, agora nesse período, né? 4h30, 5 horas já está escuro. E quando for dezembro, janeiro, né? Que é o inverno mesmo, que é o auge do inverno, vai anoitecer, aí por volta, deixa eu vir para cá, vou me sentar aqui para ter essa conversa com vocês. Mas para o auge do inverno agora, a gente vai ter dias aí que vão começar, né? O dia vai amanhecer, vai ficar claro, né? Em torno de 9, ou após as 9, às vezes até às 10 da manhã. Né? Nossa, isso aqui ia ser muito diferente para mim. Nossa. Eu fui para São Paulo agora. Eu sou de Salvador, eu fui para São Paulo, lá aqui em Salvador fica escuro por volta de 5 a 6 horas da noite. Aí muda se é verão ou inverno. Em São Paulo, das 7 horas da noite, tava tudo claro. Eu falei, oxe, que negócio estranho da... Em alguns países, em algumas cidades. E vai anoitecer, a partir das 3 da tarde já está ficando escuro. Né? E existem países onde não tem luz do dia durante alguns meses, né? Durante o inverno. A Islândia, esses países aí, norte da Finlândia, enfim, norte da Noruega. E o que nós observamos, então, é que as pessoas, elas, durante o dia, durante as horas de luz, horas de sol, eles procuram fazer o que tem que ser feito na rua, né? Então, você precisa ir ao mercado, precisa ir à academia, para a escola, todas essas atividades que precisam ser feitas, né, durante o dia, aproveitam para caminhar, né? Mesmo no frio, nós vemos muitas pessoas caminhando, né? E depois, durante o restante do tempo, né, o restante do dia, nas horas escuras do dia, as horas mais frias do dia, as pessoas aproveitam para fazer atividades indoor, né? Estudar, fazer atividades domésticas, eventualmente se reunir, se encontrar, mas para fazer atividades... Eu queria saber se as pessoas nesses países mais frios, elas têm uma preocupação maior com a estética. Porque, por exemplo, aqui em Salvador, como aqui tem o famoso Projeto Verão, né? Quando chega perto do verão, final do inverno, início da primavera, as academias lotam porque todo mundo quer ir pra praia para ficar de biquíni, de sunga e etc, né? Porque o pessoal tem... Aqui é normal as pessoas ficarem... ter essa preocupação com a estética, né? Porque as pessoas ficam quase sem roupa, por assim dizer, né? E aí, nesses países mais frios, as pessoas ficam com roupa, né, cobertas o tempo todo. Eu não sei se a galera tem essa preocupação, assim, tanto de fazer academia para ficar gigante, ficar traçado, ficar magro e etc. Indoor, né? Jogos, né? Leitura, música, arte, pintura, tudo isso se desenvolve muito mais durante esse período em ambientes internos, tá? E, bom, isso é um pouco do hábito, da cultura, do cotidiano, né? Da rotina desses povos durante os meses de inverno. Agora vamos trazer esse conceito do inverno, tá? Ou do comportamento, da rotina do inverno, vamos trazer isso para o mundo tecnológico. Vamos imaginar, então, que existem períodos em que existe muito... a economia está muito favorável para investimentos, para a criação de novos negócios, criação de novas empresas.
existe uma série de fomentos e uma série de movimentos aí financeiros, ou no mercado, né, mercado de trabalho, que estão movimentando muito o mercado. Então as pessoas estão buscando novos empregos, estão criando novas empresas, estão, enfim, se movimentando, se arriscando mais, né, no mundo profissional e não estão, eu diria assim, se dedicando tanto a desenvolver. É o que está acontecendo com o Brasil, só que é o contrário, né? Que aqui a gente está com a taxa de juros alta, ninguém vai querer investir em empresa, né? Quem tem dinheiro mesmo para investir vai fazer o quê? Coloca no CDB, no investimento em renda fixa, espera essa turbulência passar e vai tendo rentabilidade, né? Ninguém quer investir, ninguém quer empreender nesse momento porque está totalmente inviável, né? Diferente da época da pandemia, que estava com a taxa de juros de 2% e todo mundo tinha que colocar dinheiro em investimento, né? Em risco para fazer as coisas girarem, né? Ou a se aprofundar, né? Tanto assim, com relação a alguns conceitos tecnológicos, né? A ciência não está, eu diria assim, num período de amadurecimento ou de desenvolvimento. Ela está num período de escala, tá? Então, eu diria que esses são os períodos de verão tecnológico, período que a tecnologia está escalando. E aí existe um momento em que existem não sei se dá para chamar de recesso financeiro, recesso econômico, mas os períodos em que a economia não está tão forte, né, ou tão favorável assim, para esse tipo de investimento, para crescimento, para escala, e aí as empresas elas entram em ciclos de começar a rever melhor a forma como eles estão utilizando os recursos, né, justamente para reduzir as despesas, né, aumentar a lucratividade, né, ou a margem de lucro que eles conseguem ter. E deixa eu ver o que o Ramon está fazendo lá, que eu vi o movimento dele descendo. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, eu estava conversando com um brother meu, que ele trabalha numa fintech grande, aqui do Brasil, e ela está com o seguinte problema. Ela contratou tanta gente na época da pandemia, tão cara, que hoje ela está precisando contratar mais pessoas para expandir frentes de negócio, só que ela não consegue porque ela gastou quase todo o budget dela de investimentos com esses desenvolvedores. E aí tem muito desenvolvedor superfaturado, e aí ela já fez até a questão de layoff para tirar a galera que não estava entregando e estava com valor alto. Mas tem muita gente que está à frente de situações do projeto, né? E eles não têm como demitir. E aí ou ela vai ter que ganhar muito dinheiro, ou vai ter que entrar outro investidor para conseguir contratar mais gente, né? Tá esse gargalo aí da época da pandemia ainda. Eu acho que ele está querendo... ele estava querendo explorar aqui o que eu estou cozinhando. Às vezes ele... Agora ele está aqui nos meus pés de novo. Às vezes ele tenta subir aqui na pia, até sobe com sucesso, né? Para ver se eu não deixei ali alguma carne, alguma coisa assim, mas acabo tentando ser mais cuidadoso, né? Para não deixar esse tipo de oportunidade assim pro Ramon. Bom, vou deixar a bagunça aqui da sala mesmo, no fundo, né? Enquanto eu termino essa conversa com vocês. Então essas empresas elas começam a rever recursos, né? Que tipo de processos eles têm? Se esses processos são eficientes, se as ferramentas que eles estão utilizando são as melhores ferramentas, as mais baratas, as mais eficientes, as que conseguem entregar maior qualidade em menor tempo e etc. E durante esses períodos de inverno tecnológico, né? Eu diria que é como se a gente trouxesse isso aí para uma analogia de períodos de as eras glaciais, né? A era do gelo, né? Os diferentes momentos aí de eras glaciais pelos quais o nosso planeta passa, né? São períodos aí em que as sociedades elas acabam não desenvolvendo tanto assim o crescimento territorial, geográfico. Eventualmente existem alguns movimentos só para fugir do frio e buscar alimento, né, em outras regiões. Pô, cara, mas nesse caso em específico, ela teoricamente eu acho que não foi na época de inverno tecnológico, entendeu? Ela contratou muito e muito caro na época da pandemia, entendeu? E aí ela agora tá, não sei se eu entendi direito o que você falou, mas agora ela não consegue contratar mais. Porque tem gente lá que já tá ganhando muito caro. Tipo assim, um dev pleno nessa empresa ganha 9 pau, pra você ter ideia. Um pleno. Tipo, pleno 1, entendeu? E aí tá nesse gargalo. Ela não consegue demitir mais, porque senão vai ter que... Ela basicamente vai renovar toda a equipe técnica e tem gente que sabe muito da regra de negócio. E ela não consegue escalar, tipo assim, contrata mais gente, porque senão vai estourar o orçamento, entendeu? E ela não e aqui no Brasil não é correto, né? Você regredir o orçamento de alguém. Onde tem mais fartura de alimento, então existe um pouco de nomadismo aí, né, em busca de alimentos, principalmente eu diria assim, no período em que a civilização humana, né, talvez não dava ainda para chamar de civilização, né, eu diria assim, dentro do conceito ou nos moldes de uma civilização moderna, mas as sociedades humanas, elas eram principalmente caçadores e coletores. Então eles buscavam recursos, né? Eles não desenvolviam os recursos locais. Eles iam em busca de novos recursos e nos períodos de frio eles migravam para um lugar mais quente, onde eles podiam ter acesso a esses recursos. Mas assim que eles começaram a desenvolver alguns... Entendi. A pandemia foi um inverno tecnológico. Profissionais pagam acima da média, mas equipes maiores que para dar em conta. Teve startup, eu não conheço, mas eu ouvi falar de startups fazendo meio que banco de programador, né? Contratando gente sem necessidade,
Só para estocar, né? Para depois da pandemia poder utilizar. E aí depois, por isso que teve um monte de layoff, né? Tipo de tecnologia, né, ou algumas tecnologias, começaram a desenvolver, por exemplo, dominaram o fogo, começaram a cozinhar os alimentos, começaram a cultivar alimentos, eles conseguiram se manter no mesmo local e se reorganizar, então, e desenvolver novas tecnologias para reorganizar o seu cotidiano, a sua rotina, as suas atividades, para conseguir fazer melhor uso dos recursos e das ferramentas e das tecnologias à sua disposição. E assim eles não precisavam, então, ficar indo em busca de novos recursos, né, de novas fontes de recursos. Eles começaram a controlar, né, esses elementos. E o ambiente à sua volta também. O que acontece é que, durante os períodos, então, como eu disse, né, durante os períodos de inverno, em que essas sociedades estavam dentro das cavernas ou dentro Entendi o conceito. das suas cabanas, das suas casas, enfim, né, conforme foi evoluindo aí a civilização, eles desenvolviam novas tecnologias. E, da mesma forma, as empresas. Nos períodos em que essas empresas elas não podem ir em busca de expansão, abrir uma nova filial num outro continente, contratar mais pessoas, por limitações de recurso financeiro, eles acabam, então, se dedicando, olhando para dentro da sua empresa, para dentro da sua organização, para dentro da sua tecnologia, para dentro dos seus processos, para otimizar, para melhorar eles, tá? E qual foi o período aí? Pois a repressão mais no mercado, buscando entrar no mercado e buscar emprego, logo não precisa de preparação. Total. E aí agora você tá chegando no verão tecnológico, né? Tá chegando numa época que tá no sentido inverso, né? De inverno tecnológico mais recente pelo qual nós passamos. Foi justamente a pandemia, né? Então, no período aí eu lembro que era fevereiro de 2020, né? Eu já morava na República Tcheca, e as empresas, elas começaram a parar de contratar, porque começaram a surgir os rumores, né? Então, o mercado deu uma esfriada, as empresas reduziram o número de vagas. E pior que aqui no Brasil, com relação à pandemia, a galera desacreditou até o último segundo, cara. Desacreditou assim... Já tinha as notícias do Covid, eu lembro que virou o ano de 2019 até 2020, já tinha as notícias, mas ninguém botou fé. Ninguém botou fé que ia ser o que foi. Tipo assim, achou que era uma coisa tipo... que acontecia só na China, né? Não sabia que ia espalhar do nível que foi. Alguns processos seletivos em andamento foram pausados, foram suspensos, né? Foram colocados on hold, né? Em espera, e as empresas começaram a tentar entender um pouco melhor como é que ia funcionar esse novo cenário, porque estavam começando a surgir os rumores. Alguns países estavam começando a fechar suas fronteiras, né? O consumo estava reduzindo, né? A contratação de serviços, a aquisição de produtos, tudo isso estava reduzindo, inclusive de produtos e serviços tecnológicos, né? Softwares, enfim. Mas outros serviços começaram a ser demandados. Por exemplo, se antes nós tínhamos um sistema de gestão de loja, agora nós tínhamos que contar com sistemas de compra online, né? Então, se antes eu tinha um sistema de gestão de restaurante, agora eu precisava de um sistema de gestão de pedidos de delivery, porque as pessoas não estavam mais saindo para ir para um restaurante para consumir. Elas estavam fazendo pedidos de delivery, de comida, para ser entregue nas suas casas. Então, a tecnologia começou a ter que mudar. As empresas, elas não estavam mais utilizando... Sim, e aqui no Brasil, principalmente, a questão foi que tinha muita empresa tecnológica que não tinha o avanço necessário, velho. Os principais bancos aqui, você viu o aplicativo, tirando o Nubank e Inter, e as que surgiram depois, as menores fintechs, todos os bancos dos grandes bancos daqui do Brasil, os aplicativos eram muito ruins. Só era a saque, não era Versaldo, TED, DOC, muito ruim de se fazer, tinha alguns que nem tinha DOC. E só, a maioria era tipo, você fazer alguma coisa para depois você ir para a agência. E aí, durante a pandemia, tiveram que se modernizar. Utilizando ferramentas para desenvolvimento on-site, né, ou presencial. Eles precisavam de outras ferramentas para poder trabalhar e desenvolver os seus produtos, os seus serviços de forma remota. Então, surgiram uma série de ferramentas aí de trabalho colaborativo, de trabalho online. Talvez aí as empresas cresceram mais, são as empresas que oferecem essas soluções, né, de trabalho colaborativo online. Ferramentas como Slack, Teams e outras, né? Ou sistemas ou ferramentas, né, para realização de reuniões online, como Zoom, Teams mesmo, né, e outras, né, Google Meet, enfim. Pô, eu lembro que na época da pandemia, logo no início, a cotação de preço da Zoom foi um dos maiores saltos que tiveram que se teve. São tecnologias que já existiam, mas que elas foram aprimoradas, foram melhoradas, se desenvolveram mais, né, ao longo desse período. E eu chamo isso de inverno tecnológico justamente por isso. Uma série de ferramentas tiveram que ser desenvolvidas, porque as empresas não podiam mais contratar mais pessoas, não podiam aumentar os seus times, aumentar suas operações, porque entraram em um período então de recesso, um período mais conservador, um período de cuidado, né, um período em que elas precisavam priorizar, cuidar das suas operações, cuidar do que elas tinham naquele momento, preservar o que elas tinham, garantir que aquilo não iria de nenhuma forma ser impactado, então reunir as ferramentas e os recursos necessários para que eles pudessem manter isso e... Exato, velho, exato. Não, isso aqui com certeza, essa é a mudança de visão de mundo que falta para muito desenvolvedor, né? Eventualmente continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, mas através da busca de outras ferramentas ou outros recursos que pudessem aumentar a sua eficiência, otimizar os seus processos, tá? E aí nós temos...
Exato. Eu vou deixar esse vídeo aqui, eu vou parar a gravação aqui. Que esse vídeo aqui tá. A gente vai continuar assistindo aqui na live, mas esse vídeo tá bem legal. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, entrar no servidor do Discord. Vai aparecer algum vídeo aqui na tela para você assistir no nosso canal, beleza? E é isso.